É possível ser feliz sem ser você mesmo? É possível ser feliz sem se aceitar, sem ser autêntico? A gente vai falar um pouquinho hoje um assunto muito importante, um assunto urgente. A gente vai falar sobre felicidade e diversidade, a gente vai falar sobre inclusão. Para falar sobre esse assunto, a gente tem uma amada, pensa numa pessoa querida, uma mulher que eu admiro muito, Annelise Passos. Ela é comunicóloga, publicitária de paixão e hoje ela é uma consultora no tema diversidade e inclusão. E fora que ela é assim, sabe daquela lista assim, que você conta no dedo de 5 mulheres que você mais admira? Ela é uma delas. Anne, seja muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É um prazer enorme, Muito obrigada. Muito amada. obrigada. Depois dessa apresentação maravilhosa, já estou aqui me sentindo em casa. Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho pra gente. Qual é a relação entre felicidade e diversidade? Ou seja, é possível você ter um ambiente de trabalho harmônico, feliz, onde você promova o bem-estar, sem que as pessoas se sintam à vontade, sem que elas possam ser quem elas são, sem que elas possam ser aceitas? Fala um pouquinho para a gente, explica um pouquinho também para quem está ouvindo a gente desse cenário hoje. Como é que isso está no Brasil, né? Porque tem muita gente que ainda acha que esse assunto é mimimi, é besteira, e a gente sabe que não é nada disso. Verdade. Muito bom, um prazer falar com você, um prazer falar com os nossos ouvintes, quem está aqui com a gente. E acho que esse tema é um tema latente, urgente, que ele me move. E a partir desse momento que ele consegue me mover, a gente sabe que consegue mexer com as outras estruturas que estão em tantas que são elas, né? Não só organizacionais, mas também familiares. Respondendo aí um pouco de trás para frente, é impossível você ser feliz aonde você não consegue ser você mesmo. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E por quê, né? Falando um pouco do cenário do Brasil. A gente pegando aí um pouco de aspecto histórico, entendendo o nosso país estruturalmente falando, Flávia, a gente sabe que o Brasil ele tem uma constituição que a gente fala muito, Silvio de Almeida, que é um filósofo maravilhoso, tem um livro que fala sobre isso. Ele tem um racismo, o Brasil tem um racismo estrutural. O que significa essa palavra? Tem gente que fala, mas Anne, o que é racismo estrutural? O que é racismo institucional? Por que isso é importante para a diversidade e inclusão nas empresas? Estrutural é porque quando a gente olha para as nossas empresas, a gente olha para a estrutura dos nossos negócios, a gente não vê representatividade de pessoas subrepresentadas. E aí a gente tem três conceitos aqui. Então, racismo estrutural é quando eu olho lá para o Senado, para o governo, e vejo 70%, 80% das pessoas que estão lá, todas brancas, homens brancos. É quando eu olho nos cargos de liderança das empresas e só vejo 5% de pessoas negras, né? 95% são pessoas brancas. É quando a gente olha para um consultório médico, é quando a gente olha para um engenheiro, é quando a gente olha para todas essas estruturas, CEOs, né, que são todas dentro de uma hierarquia lá no topo da pirâmide, ou seja, estruturalmente brancas. Academia, mestrado, doutorado. Então, isso é por isso que nosso país ele é constituído de uma forma estrutural. Ele é um racismo institucional também que a gente fala, porque a gente aprende desde pequeno coisas bem práticas, assim, sabe, do dia a dia, que a gente fala, eu já falei, hoje não falo mais como consultora, mas sabe aquelas frases que a gente usa, assim, que vem no nosso viés inconsciente? Ah, eu estava em tal lugar e neguinho furou a fila. Eu estava em tal lugar e neguinho pulou o muro. A gente detém a cor a fatos. Então, é institucional, você aprende desde pequeno. É recreativo, porque a gente tem o hábito de fazer piadas com relação ao que se tange a raça. Então, isso tudo faz o nosso país ser um país construído em cima disso. Por que isso é importante falar sobre isso, né? Diversidade, inclusão, e aí tem esse ponto que você traz de uma forma muito brilhante da felicidade. Porque hoje as estruturas das nossas empresas elas não mantêm esse corpo diverso. O Brasil ele é um país diverso, ele é uma população diversa. A gente tem vários Brasis dentro de um Brasil só. Nós somos uma população aí de mais de 211 milhões. Dessa população, mais de 56% é uma população que se autodeclara uma população negra, mas esse número não é o número que a gente vê nas empresas, que a gente vê nas universidades, que a gente vê nos negócios. E aí, o que acontece? Isso faz com que a gente elitize ou que a gente comunique sempre para uma mesma massa, de uma mesma forma. Se a gente pegar hoje dados do Instituto Etos, a gente vai ver, Flavinha, que 10% de homens brancos hoje no país ganham a renda de 32 milhões de mulheres pretas no nosso país. Ou seja, tem alguma coisa que está errada e equivocada.
né? Nossa. 32 milhões é a população negra de todas as mulheres deste país. Então, o que a gente pode entender? Se eu tiver uma empresa onde eu consiga pegar o meu produto, pegar o meu serviço, agora aqui eu estou falando de consumo, tá? Estou lá no chapéu capitalismo aqui. Se a gente pegar aqui o produto, né, o que eu vendo hoje, e olhar como está a minha publicidade para comunicar com as pessoas que consomem esse produto, como que está a linguagem, como que eu falo com as pessoas para comunicar esse produto, como que eu me vendo, como que eu me relaciono, como que é meu ecossistema de relacionamento com todo mundo que até queira consumir aquele produto. Porque se eu não me vejo dentro daquela ótica, eu não consigo consumir. Faz sentido? Total. Tem uma máxima que eu adoro, que é a ótica do espelho quebrado, né? Se eu não me vejo, como é que eu vou me representar? Se eu não me vejo, como é que eu vou me projetar? Se eu não vejo, né, que eu tenho uma pessoa, uma CEO negra, que está lá empoderada e sendo empoderada pelos seus, eu não vou ter certeza que aquele caminho é um caminho prático, ousado, ou minimamente que eu possa sonhar em ter aquilo como uma opção. Então, toda essa estrutura que a gente vai vivendo, a gente não percebe, e a gente, muitas vezes, até pessoas negras, pessoas pretas, como eu, sou uma mulher negra, lésbica, né, me autodeclaro e me vejo nesse lugar, durante um determinado período, você vai tentando se embranquecer, você se afasta do que é seu, porque quanto mais eu consigo me embranquecer, quanto mais eu vou me parecendo com uma mulher branca, menos problema eu vou ter para me colocar nas minhas relações estruturais, ou sejam elas políticas, ou sejam elas afetivas, ou sejam elas profissionais. Então, por isso que hoje tem esse movimento de assumir os cabelos, assumir sua identidade, se autodeclarar. Então, as empresas como um todo precisam entender que existe um mercado ávido, louco para ser comunicado, com vontade de ter representatividade. Porque eu não quero usar uma roupa que eu não veja outras pessoas e outras mulheres como eu usando. Quem tem um cabelo afro, Flávia, quem tem um cabelo cacheado, e aí tem curvatura que a gente fala 1, 2, 3, 4, 5, uma mulher que tem um cabelo afro, bem, com bastante curvaturas, ela leva, em média, 1 hora a mais para se arrumar do que uma mulher que não tem um cabelo assim. O cabelo dela precisa de outras formas de tratamento para que o cabelo dela vire realmente aquele cabelo empoderado, grande, potente, brilhoso, e para que a deixe bem. Isso tudo são coisas que a indústria muitas vezes não percebe. Então, imagine, a gente fala hoje sobre black money, ou seja, o dinheiro que a população negra movimenta e o dinheiro que a população negra poderia até movimentar mais. Só que as marcas não estão falando para mim. As marcas não estão falando para as outras mulheres tintas. As marcas não estão falando, por exemplo, para o público trans, para o público LGBT, para o público PCD, para o público mais de 60. As marcas estão focadas em um único padrão. E quando a gente fala de padrão, é o padrão homem, branco, hétero, do Sudeste, cristão, magro, sem deficiência. Mas isso, gente, são 10% da população. Os outros 90% são mulheres, mulheres trans, mulheres gordas, homens pretos, mulheres pretas, pessoas com deficiência, pessoas gordas, pessoas acima de 60, mulheres do Nordeste, pessoas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. Você entende que a nossa população ela é muito plural, mas a gente não está, as marcas não estão se comunicando com essa galera. As marcas estão padronizadas, e fazendo essa comunicação padronizada, elas padronizam uma população que tem a sua própria força, a sua própria cultura, né? Uma das... Pode perguntar, que senão eu vou falando aqui, gente, até Não, amanhã. e isso, Anne, e isso tem um impacto diretamente na nossa felicidade. Por quê? A gente tem uma visão, se eu não me identifico, né? A gente tem aquele padrão família margarina, né? Ou seja, a família perfeita é aquilo ali, mulher perfeita é aquela mulher. Como você falou, não, branca de cabelo liso, louro, né? Com aquele corpo, modelo da Victoria's Secret. Se eu não me identifico com aquilo, eu me sinto mal. E aí isso tem um efeito, porque a gente tem um efeito comparativo na felicidade, né? A gente se compara muito. E as redes sociais vieram para extrapolar isso, né? Porque sempre tem alguém que é mais bonito, que é mais rico, que é mais inteligente do que nós somos. E isso acaba trazendo uma sensação de infelicidade. Ou seja, no final do dia, todo mundo sai perdendo. Sai perdendo, né? Eu Boa. saio perdendo,
a empresa sai perdendo, o mercado sai perdendo, ou seja, todo mundo sai perdendo. E o que eu percebo é que a gente precisa de um movimento, meio que de um saculejo, sabe? Gente, vamos acordar. Isso não é mimimi, sabe? Isso não, já passou, não, isso daí é besteira, isso aí. Não, não é besteira. Vamos encarar tudo isso de uma forma séria, inclusive trazendo até a própria temática da felicidade. Não é abstrato, oba-oba, bicho grilo. A gente não está falando disso. A gente está falando né, a gente está falando de inovação, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de coisas estruturais que sim fazem a diferença. Anne, minha amiga, para encerrar, na sua visão, né, desse caminho lindo que você vem trilhando, o que para você pode ser um dos caminhos da felicidade? Ai, que pergunta maravilhosa. Flávio, eu acredito que um dos caminhos é eu venho falando muito isso, nos tornarmos aliados a todas essas causas subrepresentadas que eu citei aqui de uma forma bem enxuta. Quando a gente se torna aliado, a gente consegue olhar pelo olhar do outro. E mesmo assim, a gente ainda não está se colocando no lugar, porque as dores são diferentes. E o que é se tornar aliado, né? É a gente não se calar sobre qualquer tipo de manutenção do racismo, é a gente se colocar, é a gente falar, olha, isso aqui não é bacana, eu não gostei disso, é a gente se colocar como aliado e entender que numa sala de reunião, onde uma mulher está se colocando, ela não deve ser interrompida, ninguém deve ser interrompido, principalmente uma mulher, a gente conseguir falar, olha, desculpa, deixa a Flávia terminar de falar esse assunto, e aí você conclui, é a gente se colocar nesse lugar e olhar para o nosso ecossistema de relacionamento amigos, furar a bolha, né? Eu adoro perguntar assim, quantas pessoas pretas, quantas pessoas gordas, quantas pessoas trans sentam na sua mesa, entram na sua casa hoje? Esse é um grande exercício para que a gente melhore a nossa felicidade, porque quando você fala melhor do que isso, do que ninguém, né? Quando a gente pratica essas ações, isso volta para a gente também, mas para além disso, a gente consegue construir, de fato, lugares melhores para que outras novas populações consigam vir e consigam vir com mais qualidade, com mais equidade, com mais diversidade, pluralidade, porque é isso que a gente merece. Amada, muito obrigada. Inclusive, a gente quer aproveitar esse tema para fazer um convite para vocês que estão acompanhando a gente. Eu e a Anne estaremos numa palestra no dia 14 agora de janeiro, no evento As Três Bases. Vamos dividir o palco, né, Anne? Estamos super empolgadas, vamos falar de felicidade e diversidade. Então, a gente espera você lá para assistir, acompanhar um pouquinho e se aprofundar nesses temas. Anne, muito obrigada. Um grande beijo para você e muito obrigada a todos que acompanham a gente aqui no programa. Muito obrigada, gente. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, Flávia. A gente vê todo mundo aqui na nossa palestra dia 14. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.